Boa noite. Opa, opa, opa. Ai, 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 tá dando problema. Boa noite. Apareceu uma setinha meio estranha aqui, mas já resolvi. Eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live, entrevistas interessantes com as pessoas das mais diversas áreas. E nosso convidado acabou de chegar, o jornalista e músico Leandro Souto Maior, que vou adicionar aqui a conversa, num instante. Opa, opa, acho que, Cara, é. acho Agora. que vi um gatinho. Tudo, tudo bom, Leandro? Tô começando de máscara só porque é Sim, temática. sim, com o símbolo do Jimmy Page. Que bacana, hein? Que legal. Né, para marcar esse momento. Muito bacana essa Opa, máscara aí. pra me acertar, Fica tranquilo. tá tudo bem aí? Tudo. É. Ah, que massa. Jimmy Page, que massa. Tá invertido, mas eu vi que é o Jimmy Page com a guitarra, aquela famosa guitarra dele de dois braços, ao fundo Cristo Redentor, linda camisa. Temático mesmo, bacana. Legal, gostei da máscara. Boa Boa noite. noite. Bom, em primeiro lugar, Leandro Sotomayor, queria agradecer imensamente aí pela sua presença hoje aqui nessa live, para falar aqui do seu livro, que é muito bom, Jimmy Page no Brasil. Livro Obrigado. incrível aqui, um importante documento aí sobre a passagem desse grande músico sobre as nossas terras ao longo aí de muitos anos, né, dos anos 70 até recentemente. Mas obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, pô. Valeu o convite, cara. Sempre importante a gente poder ter espaço para falar das coisas que a gente fez, das coisas que a gente gosta. Bacana, você está hoje em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, não é isso? É uma cidade na fronteira dos estados Rio de Janeiro e Minas Gerais, um destino turístico repleto de montanhas e cachoeiras, que eu recomendo a visita. Ah, com certeza um dia irei conhecer, ainda não conheço essa parte aí do Rio, mas Rio de Janeiro sempre fantástico. Leandro, bom, as pessoas estão chegando, sejam todas bem-vindas e vão continuar chegando, a gente pode começar a nossa conversa. Então, vamos começar falando um pouco, antes de falar sobre Jimmy Page, né, sobre esse livro fantástico, aproveito aqui só para fazer um rápido agradecimento à minha prima Amanda, que foi ela que me deu de presente, inclusive com o autógrafo aqui do autor, aqui, muito honrado. Esse autógrafo, de fã de LED para fã de LED. Abraço, Leandro. Mas, Leandro, falando um pouco, a gente começa falando um pouco sobre você e daqui a pouco vamos falar sobre o seu trabalho a respeito do Jimmy Page. Como surgiu o seu interesse pelo jornalismo? Por causa da música, que eu gostava de ler todas as reportagens sobre os meus ídolos, e tinha aqueles jornalistas que fizeram até a nossa cabeça com suas críticas, e a gente sempre ia atrás do que eles recomendavam, né? Uma geração brilhante que existiu. E aí eu sonhei que eu poderia também falar sobre aquilo, porque eu gostava e achava que eu entendia um pouco, porque eu pesquisava e tal. Então eu só fui jornalista por causa da música. Quando eu trabalhava em redação de jornal, eu adorava o dia a dia da semana, que eu trabalhava na editoria de cultura e fazia o setor de música. Então, eu eventualmente chegava na redação e o meu editor falava: Ah, Leandro, hoje você vai entrevistar o Gilberto Gil. Eu, cacete, o cara vai estar lá à minha disposição, logo um dos meus ídolos e tal. Bom, tudo bem que tinha dia que caía a Anitta ou o Exalta Samba, né? Mas sendo o assunto música, estava tudo valendo. Nos fins de semana, eventualmente, a gente tinha que fazer os plantões, né? E aí, nessa ocasião, os jornalistas ficam à disposição da redação. Você pode cair para uma pauta sobre qualquer assunto. E era a minha tortura, porque eu, na verdade, eu não sou jornalista, eu gosto de música, entendeu? Então, eu odiava ter que cobrir, pô, sei lá, passeata de não sei o quê, ou, pô, o assalto que aconteceu na Rua Bueiro, que explodiu, isso, putz, bicho. Então, minha onda sempre foi a música. Eu fui ser jornalista para poder me expressar, expressar as coisas que eu gostava e lia e aprendia sobre música.
Que legal, que bacana. Nessa época aí, que publicações que você lia sobre música? Ah, tinha umas revistas maneiríssimas, né? Como a Bis, né? Que fez história, a Roll, Pipoca Moderna, foram várias, né? A própria Rolling Stone, é, e que não existe mais essa cultura, né? De publicações destinadas a esse assunto, a música. Hoje as coisas estão mais na internet, mas era um barato ir lá toda semana ou todo mês nas bancas comprar e ficar sabendo as últimas dos nossos ídolos e, enfim, do mundo da música em geral. Bons tempos, bons tempos. Uhum. E como é que foi? Você estudou jornalismo onde? Na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Que bacana. E como é que foi o curso de comunicação lá, de jornalismo? Ah, foi super legal. Mas assim, foi na prática mesmo que eu acho que rolaram as paradas. Porque, como eu te falei, minha onda não era muito jornalismo, Uhum. era música, no fim das contas, né? Aí eu cheguei a trabalhar na Rádio Cidade, acho que foi o primeiro grande lance que rolou, e foi numa época áurea, no final dos anos 90, quando surgiu uma geração de bandas também muito interessante, quando veio Planet Hemp, Raimundo, Chico Science, o Rapa. Então foi legal estar presente, podendo, né, trabalhar ali com música, né? Escrevia textos para os programas que tinham, como o próprio Cidade do Rock, que fez história no Dial. Então, minha onda sempre foi a música. Aí falo de jornalismo, não sei o quê, era legal, mas queria mesmo era falar de música. Uhum. Bacana. Só fazer uma saudação para todos que estão chegando, mas também especialmente para Mônica Halley, que tem o blog Music Generation, Queria de Ponte Nova, Minas Gerais. Foi entrevistada aqui nessa live recentemente e ela também entrevistou o nosso convidado ano passado, se eu não me engano. Ela fez uma live com ele para falar sobre o livro, não é isso, Leandro? Estava me contando que gostou muito de fazer a live com você, elogiando bastante o Leandro. Obrigado aí pela presença, Mônica. Leandro, Obrigado também, Mônica, queridona. queridona. Leandro, e você passou por quais veículos aí, como jornalista? Você falou Rádio Cidade, né? Sei que você passou por várias redações. Não, em rádio eu trabalhei também na Fluminense Maldita, não nos áureos tempos, mas cheguei a trabalhar um período lá. É, na rádio MPB FM um breve período, também na Band News até com o saudoso Ricardo Boechat, e nos jornais foram no Jornal do Brasil e no Jornal O Dia, que foi o meu último trabalho como jornalista, vamos dizer assim, em redação, né? Porque depois eu ainda escrevi esse livro que a gente estava falando do Jimmy Page, que eu considero um trabalho jornalístico. Fiz outros bicos por aí, tipo o release do 14 Bis, que foi uma oportunidade que rolou e eu também adoro a banda, então foi perfeito. É, é isso, cara. Agora eu quero escrever outro livro, isso é, continuar trabalhando como jornalista, né? Mas agora sem ter um editor para me dizer que eu tenho que entrevistar o Exalta Samba nessa tarde, tal, coisa que vale, fazer o que eu quero. Fazer um livro sobre as vindas do Paul McCartney no Brasil. Seria meio que uma série no Brasil, depois de Jimmy Page e o Paul McCartney. Porque eu acho que ele também tem passagens marcantes por aqui que vale um livro também, como valeu relatar as vindas do Jimmy Page. Olha o Lula aí, o Zeppeliano, Sim, sim, que presidente do fã-clube, que é uma fonte do foi seu livro, fundamental para o livro. fonte citada, muito citada no seu livro. Seja bem-vindo, Lula. Leandro, e esse projeto aí do Paul McCartney, você já O Lula, começou? Opa, pode falar. não, é só acrescentar, o Lula é mais que uma fonte, ele é praticamente sócio do livro, sem ele não teria conseguido. Mas fala aí, você estava perguntando sobre o livro do Paul McCartney no Brasil, era Já tem, isso? já, Não, essa é a ideia que eu você já tive. está começando ou é só uma ideia por enquanto? Eu já reuni algumas coisas, mas ainda está no início. Mas já tem algumas coisas sim, para não dizer que não tem nada, tem sim. Uhum. Em breve. Que bacana, pô, vamos aguardar ansiosos, né? Um que inclusive é citado no seu livro, que morou aqui décadas, né? Foi o Jim Capaldi, ex-baterista do Traffic, que é citado no seu livro, né? Acho que a primeira visita ao Brasil, se eu não falho a memória do livro,
ele vai visitar o Capaldi no Rio, não é isso? Exatamente. O Jim Capaldi da Inglaterra também, do mesmo meio do rock, né, que o Jimmy Page e o Led Zeppelin, eles se conheciam, né, e o Jim Capaldi estava casado com uma brasileira, estava morando aqui. O Jimmy Page veio visitar o Rio de Janeiro, não veio para visitar o Jim Capaldi, ele veio visitar o Rio de Janeiro, mas bateu na porta dele, é claro. Acabou que o Jim Capaldi ficou meio de cicerone, levou ele para cima e para baixo, né, é, ficou como um guia do Jimmy Page no Rio de Janeiro. Teve a oportunidade de entrevistar a Ana Capaldi, né, no caso a brasileira que era casada com o Jim Capaldi, né, foi casada com ele até a morte dele, né, em 2005. Que me deu o relato brilhante, incrível, inédito das lembranças dela dessa ocasião e também algumas fotos muito legais. Tá Bacana. tudo no livro. Bacana, já já vamos falar bastante. Leandro vai falar bastante sobre o livro, sem dar spoilers, claro. Mas, Leandro, só sobre o seu interesse pela música, porque você também é músico, tem banda. O seu interesse por música começou quando? Porque na minha casa também tocava muita música, né? Meus pais gostavam. Aí ouvindo os discos, sei lá, me pegou. Poderia não pegar, né? Mas acho que eu já, sei lá, não lembro, mas era ouvindo. Minha mãe ouvia muito Chico Buarque, meu pai Beatles mesmo, sabe? Tocava muito, né? Digo Beatles mesmo porque eu acabei inaugurando um museu bar dos Beatles aqui onde eu moro, em Visconde de Mauá, né? Com a Maria, minha sócia, que eu acho que está até assistindo. E tem muita gente legal assistindo aí, hein? Mas o interesse veio de casa, através dos pais, né? Como vem com muita gente, depois com os amigos, alguns professores, mas eu já me interessava mesmo. Acho que os Beatles facilita muito a criança gostar de música, que acho que as melodias pegam muito facilmente. Ainda tem aquela coisa deles terem virado desenho animado, né? Com o Submarino Amarelo, e os Beatles também têm músicas com temática ou melodias meio infantis, como, né, a própria Yellow Submarine ou All Together Now, outros da trilha do filme, mas eles novinhos tocando aquelas guitarras com aquelas roupinhas parecidas, eu acho que encanta os jovens. Eu vejo muita gente no meu bar chegar, crianças, pô, eu mesmo não era nem nascido quando os Beatles terminaram, e eu vejo muitas crianças aparecerem por aqui, né, já cantando as músicas ou conhecendo, dá muita alegria. Precisamos salvar uma geração. Que bacana. E tá dada a dica aí para quem for para Visconde de Mauá visitar esse bar, que deve ser fantástico. Leandro, Vamos ver aqui, ó, Pimenta, pode falar. DJ Pimenta queridona assistindo. Glauco, meu amigo mais antigo, meu melhor amigo, também está assistindo. Pizza da Montanha, a melhor pizza de Visconde de Mauá. Que lindeza, hein? Mas fala aí. Não, que maravilha que o pessoal está chegando aí. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Leandro, e você aprendeu a tocar guitarra? Como é que foi? Você teve aula? Como é que foi seu aprendizado musical? Foi autodidata? Não, eu tive uns professores que me ensinaram umas coisas, tipo ler partitura e tal. Algumas delas eu nem. Não é algo que eu utilize, né? Eu me tornei meio roqueiro, gosto de blues e acabei meio aprendendo muitas coisas nos discos. Eu recomendo muito ouvir os grandes, você quer guitarra, ouvir o Jimi Hendrix, o próprio Jimmy Page, o Jeff Beck, o Eric Clapton, o Sérgio Dias. Poxa, é uma baita de uma aula de guitarra ouvir os grandes guitarristas. Legal. Deixa eu só. Estava só subindo aqui para. E, enfim, desculpa, só que apareceu um negócio aqui. E você tem duas bandas, né? Isso você tem os Fuscas, né? Não sei se é assim que pronuncia, né? Fuscas ou Fuscas? Fuscas. E também os Trutas, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos, né? O que você está fazendo atualmente em música. A banda Fuscas eu integro ainda, né? Eu digo integrei porque com essa pandemia, principalmente, eu me separei de cidade, depois a banda que eu integrei no Rio de Janeiro, ainda integro, mas a pandemia deixou a gente, deu uma desacelerada, mas tem um disco pronto, novo, um novo disco, que a gente já lançou
para sair esse ano. Então a gente vai voltar. Os holofotes aí de novo, a gente já participou até daquele reality da Globo, o Superstar. Foi uma época bem legal. Banda autoral, rock em português, eu tenho baita orgulho. E quando eu vim para Visconde Mauá, aqui encontrei outros músicos, né? E aí deu aquela vontade também de tocar e fazer uma outra banda autoral. Eu curto autoral, apesar de eu ter tocado em muita banda cover. Que essa banda é os Trutas, né? Que aqui em Visconde Mauá, truta é típico. É um peixe que se adaptou muito às águas geladas dos rios, né? Das cachoeiras daqui das montanhas. E a gente fala que tudo aqui tem de truta, em qualquer lugar que você vá no comércio. Só faltava a banda, não falta mais. E então, tanto os Fuscas, ou né, a banda Fuscas, quanto os Trutas, tá tudo aí nas redes, no YouTube tem os videoclipes bem legais, Spotify e tudo mais. E, poxa, é isso. Fora isso, eu faço uns sons também solo, tem um canal no YouTube. Aliás, cara, esse canal que não tinha quase ninguém lá, quando eu fiz uma edição das entrevistas que eu fiz para o livro de MPs no Brasil, isso foi recentemente. Tinha esse material na mão, né? Isso depois do livro lançado, né? Material das entrevistas, muitas filmadas, gravadas e tal. E aí achei que merecia fazer uma edição de todo esse conteúdo e fiz como um filme, vamos dizer assim, né? Na verdade, um vídeo, acho que tem 25 minutos. E publiquei nesse meu canal do YouTube, que é o meu nome, Leandro Souto Maior. E, cara, esse vídeo, pô, posso dizer, viralizei. Negócio despontou, o canal tinha, sei lá, tinha 20 pessoas, foi para mais de 1.000 ou 1.000.000, já nem sei. Acho que 1.000.000 é exagero, mais de 1.000. E, não, o vídeo, assim, cacete, cara, muita visualização. Fiquei impressionado como é que as pessoas assistiram, gostaram. Tive muito retorno positivo também desse vídeo. Então é isso. E lá, além do filme de MPs no Brasil, né, vamos dizer, o filme do livro, também tem as músicas solo que eu faço, né, e que eu jogo por lá. Uhum. Que bacana. O seu som solo, como é que é? Assim, os gêneros. É instrumental de guitarra, rock and roll. Uhum. Legal. Não canto. Que bacana. E o Fusca. Não, bacana não, gostaria de ser um grande cantor, mas, porra, só toco guitarra, cara. Uhum. E olhe Uhum. lá. E o Fusca é bem... Se eu fosse cantor, popular. Desculpa Não, te imagina. interromper, só para Não, acrescentar. imagina. Eu só ia comentar que esse nome é muito interessante, Fuscas. Eu até falei Fuscas, porque tem essa fusão do pedal fuzz, né, com o veículo, né? Exatamente. Legal, Leandro. Aí o pessoal curtindo aí Presence, Led Zeppelin, pô, valeu, hein? Olha, agora entrou audiência. Marcelo, estamos sendo assistidos no Canadá, tá? No Canadá, ok? Meu grande amigo Rafael e a Flávia, casal, pô, que eu conheço desde que eu sou criança, entrou aqui agora. Canadá, Toronto, tá? Alô, mundo! Deve ser outro fuso horário até lá. Não, até acho que está na mesma linha. A hora não deve ser tão longe. Mas pergunta aí, cara. Eu sou rei em Não, interromper. imagina, para você falar mesmo. É sobre o seu interesse em relação ao Led Zeppelin, né? Quando que você descobriu o Led Zeppelin? Quando que essa banda chegou na sua vida? Pô, foi nessa época aí que eu conheci o Rafael, que tá do Canadá, que eu falei agora. Eu acho que foi ele. Aliás, foi ele quem me apresentou, olha que coincidência, ao Led Zeppelin. Ele já tinha tudo. Isso eu tô falando de 12 anos de idade e tal. Porra, ouve isso aqui, garoto. Aí, né, porra, tenho que acreditar. Tenho que acreditar a ele. Sabe aquele amigo que aplica? Mas eu que apliquei ele nos Beatles, eu troquei isso com ele. O Lula pedindo para falar mais do livro. O livro de MPs no Brasil são relatos de brasileiros que encontraram de MPs, como né, o próprio Lula. Ou tem histórias fantásticas com Led Zeppelin e tal. Quem fez o prefácio foi o Ed Mota, né? Agora ele tá meio embaixo, foi meio cancelado, coitado. Coitado porque, enfim, a gente é dado a extremismos, né? Porra, eu sempre curti ele, agora ele é um merda. Não, porra, que isso. Toca Raul. Mas o Ed Mota escreveu o prefácio, ele um cara que conhece bastante sobre música, e principalmente Led Zeppelin, acho que é a banda que ele mais gosta, muito generosamente escreveu um texto que entrou no livro, mas tem entrevistas com Herbert Viana, Frejá, Nando Reis,
Tem um texto no final do Sebastião Reis, que é o filho do Nando Reis, que é um dos caras jovens da guitarra brasileira que mais se influenciou por Jimmy Page. Tá bem transado, assim, muita foto inédita, muito material que o fã-clube zeppeliano do Lula forneceu. Pô, são, sei lá, mais de 200 páginas em cores, em papel couché, muita foto inédita exclusiva. Eu, como fã, recomendo. Se eu não tivesse escrito o livro, eu teria, não só um para mim, como vários outros para dar de presente para quem eu gosto. Com certeza. A gente vai já já. Eu já já vou perguntar um monte de coisa para o Leandro sobre o livro. Mas eu queria só antes fazer algumas perguntinhas sobre Led Zeppelin, sobre como ele vê a importância do Led Zeppelin, do próprio Jimmy Page, né? E isso que eu queria te perguntar, como é que você vê a importância do Led Zeppelin como no cenário do rock, né? Como, assim, queria saber em que você acha que o Led Zeppelin foi uma banda inovadora, quais os seus discos favoritos? Olha, rapaz, a história fala por si, né? Não à toa, Led Zeppelin é uma das bandas consideradas por todos, sei lá, não é possível alguém que em sã consciência que gosta de música que não eleja o Led Zeppelin entre as melhores, entre as maiores, né? Não estou falando só no Brasil, não, no mundo. Eu vejo o Led Zeppelin, assim, para mim, a banda mais significativa, criativa, inovadora da história do rock and roll foi os Beatles. Vejo o Led Zeppelin como uma continuação dos Beatles, tão incrível, genial, tão original quanto, só não veio antes, por isso que perde, fica em segundo lugar. Mas curioso é que quando os Beatles entram, né, no declínio e terminam, é quando o Led Zeppelin justamente está surgindo. É muito curioso isso, porque parece mesmo uma continuação da história, uma outra banda com um leque de influências muito vasto, que ia desde a música oriental até o heavy metal, que é tanto uma banda quanto a outra podem se vangloriar como os pioneiros, né? O Led Zeppelin, propriamente dito, já entrando na década de 70, com aquele som já bem pesado desde o início, mas os Beatles, a certa altura, fizeram Helter Skelter, que é, acho, talvez o primeiro som mais pesado, ou... Não, errei. O primeiro som mais pesado talvez tenha vindo do Hendrix, mas o Hendrix também veio com um desenrolar da influência dos Beatles no rock and roll. Então, tá tudo ali misturado. Então, acho que ambas as bandas, os Beatles e o Led Zeppelin, são as bandas mais importantes, né? Eles criaram os padrões de rock e de música pop que são imitados, seguidos, idolatrados, copiados até hoje. Então, não preciso dizer mais nada. Bacana, bacana. E quais seus discos favoritos do Led Zeppelin? O Led Zeppelin, assim como os Beatles, não dá para dizer qual é o melhor disco. Tem vários. Tem vários. O que dizer do Led Zeppelin 4, que tem Rock and Roll, Black Dog, Going to California e Starway to Heaven no mesmo disco, fora as outras, né? O que dizer de Physical Graffiti, um álbum duplo, que é considerado por muitos como o melhor do Led Zeppelin, que tem Kashmir, que é a música que o Jimmy Page sempre declara ser a preferida dele. O que dizer do Led 1, um disco que definiu todo tipo de som que ia ser feito a partir dali. O que dizer do Led Zeppelin 2, que tem Whole Lotta Love, Heartbreaker, Thank You. O que dizer do Led 3, que já tem aquela mistura incrível dos violões, da música folk, da música celta, já mostrando outras faces, né? E ainda assim com aquele peso danado, com o melhor blues da história, na minha opinião, que é Since I've Been Loving You, com Immigrant Song, que é uma paulada na cara. Então não dá para dizer, cara. Comprem todos, dos Beatles e dos Rolling Stones. Dos Rolling Stones também, mas foi um ato falho, do Led Zeppelin. Bacana, legal. E agora, especificamente sobre o Jimmy Page, né? Você falou, deu seu depoimento sobre o Led Zeppelin e sobre o Jimmy Page, cuja carreira, inclusive, é anterior do Led Zeppelin com o Yardbirds e os trabalhos dele como músico de estúdio. Como é que você vê a importância do Page como músico, como guitarrista? Eu sempre achei o Jimi Hendrix o guitarrista mais incrível do rock. Quando eu fui pesquisar sobre o Jimmy Page, eu mudei minha opinião. Eu achei que o Page supera o Hendrix. Em pioneirismo, sabe? Ainda que o Page trabalhasse em estúdio, né, a gente só passa a conhecê-lo melhor nos Yardbirds. Ele tem um trabalho no backstage, né, nos bastidores, incrível. Criando os tipos de sons, padrões de som, guitarra distorcida,
microfonação de guitarra dentro do estúdio, e como produtor também, que ele não era só guitarrista, ele também era produtor, ele tinha uma visão mais ampla da música em si, da banda soando dentro de um estúdio. Isso tudo ele fez antes do Hendrix, ele tocou até cítara antes dos Beatles, muito embora seja acreditado ao George Harrison dos Beatles esse pioneirismo. O Page acho que era o cara mais antenado antes de todo mundo. E como o Hendrix já despontou como um frontman, vamos dizer assim, apesar dele ter tocado com Little Richard e outros artistas como guitarrista de apoio, mas logo que ele despontou como frontman foi um arraso, né? Como um músico solo à frente de uma banda, o Experience. Então, ele já chegou arrebentando, mas aquele trabalho de bastidores que o Page fez antes, eu acho que até ajudou a pavimentar o Jimi Hendrix como a gente o conheceu desde o primeiro disco, né? Então, o Page, para mim, cara, é o guitarrista mais original e inovador da história do rock, da música, do rock and roll, né? Mais especificamente do rock and roll, mas, pô, se você botar até da música em geral, incluindo os jazzistas e tudo mais, acho que o Page também está nas cabeças. Legal mesmo. E agora eu vou jogar, vou jogar um pouquinho de veneno na conversa. É o seguinte, porque, claro, o Led Zeppelin, essa banda super fantástica, Jimmy Page, que você falou, talvez uma das grandes sucessos da história do rock, inclusive nos anos 70, poucas bandas talvez fossem párias, fizessem um sucesso comparável ao do Zeppelin, né? Mas, curiosamente, tem alguns músicos, né? Até comentei com você antes dessa live, que já soltaram algumas farpas em relação ao Led Zeppelin, né? Por exemplo, o Jack Bruce e o Ginger Baker do Cream, né? Eu vi uma vez na entrevista do Jack Bruce criticando, falando que o Jimmy Page nem se comparava com o Eric Clapton, criticando a banda, e vi o Ginger Baker também uma vez falando que o John Bonham não era músico, porque ele era músico porque ele lia a partitura. Já o Keith Richards, já vi ele falando também que não aguentava o vocal do Keith Richards dos Rolling Stones, né? Não gostava do vocal do Robert Plant, e descreveu o John Bonham, né, como um caminhão desgovernado descendo uma ladeira, o jeito dele tocar. E o Pete Townshend, do The Who, falou que o Led Zeppelin imitava o The Who e tal. O que você acha dessas declarações? Por que você acha que esses músicos contemporâneos do Zeppelin fizeram essas críticas? Sinceramente, desconheço-as. Não tinha ouvido, não tinha conhecimento sobre essas declarações dessa turma aí que eu adoro. No caso do Jack Bruce, no caso do Ginger Baker, quem já assistiu, recomendo assistir com urgência o documentário sobre o Ginger Baker, acho que o nome é Mr. Baker ou algo do gênero. Tem eu acho que tem até no YouTube. Putz, é demais. Mas ali você vê que ele é um cara ele não bate bem da cabeça, não. É um gênio, mas um pouco malucão. Minha avaliação, minha leitura dele. Sei lá, eles falaram isso mesmo, cara. Eles também são tão geniais quanto, né? Todos eles, né? Acho que se alguém pode falar do Led Zeppelin, são esses nomes aí, cara. Ninguém mais, tá? Eu não posso falar, nem você, nem ninguém que tá aqui assistindo. Só esses caras que podem, pô, porque eles são no mesmo nível. Entendeu? Agora, eu já vi uma declaração, uma entrevista que tem até, eu acho que como conteúdo daquele DVD do Led Zeppelin, que é um DVD que reúne vários shows em várias fases da carreira, e tem também algumas entrevistas como bônus, na qual é perguntado ao Led Zeppelin se eles são melhores que os Beatles, mas eles muito polidamente dizem que não, que os Beatles são melhores. Foi só para... Mas a fala deles tem que ser eles, tá? Vamos calar a boca, hein? Não, com certeza. Led Zeppelin é fantástico, independente de qualquer crítica. Agora eu queria saber o que motivou você já deu esse depoimento sobre o Led, o Page, a escrever o livro. Aí eu tive uma ideia com o Ricardo Scott, que é um grande amigo meu, com quem eu já escrevi um outro livro que se chama Heróis da Guitarra Brasileira, um grande jornalista, talvez um dos principais atualmente em atividade. A gente morou junto e nessa nossa relação não sexual, a gente achou que a gente deveria escrever um livro, porque a gente se admirava, gostava das mesmas coisas e estava morando junto. Aí rolaram vários temas nas nossas cabeças. Um deles era fazer um livro sobre o almanaque do fã, era a ideia inicial, reunir histórias de fãs, loucuras que fãs fizeram por seus ídolos.
Isso nos levou diretamente ao Lula Zeppeliano, que é o presidente do fã-clube do Led Zeppelin, que teve um sonho que seria encontrar e conhecer o Jimmy Page, e conseguiu realizar. E a gente foi até ele, começou a ver que ele tinha muita história, que às vezes, eventualmente, ele mesmo poderia render um livro só, com as histórias dele com os fãs com os ídolos dele, que ele encontrou. Que não foi só o Jimmy Page, a galera do Black Sabbath, o Jason Bonham, filho do John Bonham. Então, na casa dele, a gente chegou a bater uns papos. Mas depois a gente achou que o tema de Jimmy Page no Brasil seria uma coisa mais abrangente e relevante, um livro que já deveria ter sido escrito e nunca tinha sido ainda. E aí acabou migrando para esse tema, essa segmentação, para o qual ele, né, continuou sendo o principal colaborador, deu dicas de várias outras pessoas, as quais eu fui atrás. Nessa época eu acabei saindo do Rio de Janeiro, vindo morar em Visconde de Mauá, acabou que o Ricardo Scott não participou diretamente do livro, mas ele acabou escrevendo um capítulo do livro, então ele faz parte do projeto, o capítulo final, na qual ele, com os vastos conhecimentos bem específicos sobre datas e lançamentos de discos, ele é conhecido até como Scottpedia, o cara é a enciclopédia mesmo do rock, da música. Ele detalha com precisão a discografia brasileira do Led Zeppelin, que é diferente da inglesa, tá? Que são capas diferentes, tem peculiaridades que só lendo aí a nossa publicação para saber. Verdade, verdade. E o processo de produção, né? Você falou da colaboração imprescindível que o Lula, do fã-clube zeppeliniano, deu, e em termos de foto e material. Eu queria saber um pouco das entrevistas, com quem você conversou, pesquisar também sobre materiais de época, de imprensa, de etc. Como foi essa produção do livro? Foi isso que eu cheguei até a listar algumas pessoas que foram entrevistadas, que tiveram com o Jimmy Page ou têm uma relação estreita com o Jimmy ou Led Zeppelin no Brasil, né? Da guitarra brasileira, o Tony Bellotto, do Titãs, o Herbert Viana, o Frejá, o Pepeu Gomes, o Armandinho, outras figuras como Daniela Mercury, Margarete Menezes, da música baiana, pois o Jimmy fixou-se muito tempo na Bahia. Então, eu fui atrás de todas essas pessoas e a maioria delas, ou todas elas, ficavam muito empolgadas em dar os depoimentos. Foi uma coisa importante para todo mundo conhecer o Jimmy Page, encontrar o Jimmy Page. Gilberto Gil também deu depoimento para o livro, conheceu o Page. Quer dizer, você vê, os maiores nomes da música brasileira, quando se vem diante realmente de um ícone, de uma lenda, como Jimmy Page do Led Zeppelin, o cara que influenciou todo mundo, como a gente vinha falando, no mundo inteiro, eles realmente não esquecem daquele momento que estiveram frente a frente com ele. E era isso que você perguntou, né? Sobre a produção, né? Das entrevistas, que é uma produção. Depois, quando eu já tinha as histórias, as entrevistas, comecei realmente a redigir, eu propus a ideia para minha amiga, outra jornalista querida, que foi imprescindível no projeto, Cristina Fuscaldo, ela mesma autora de livros sobre o grupo Os Mutantes, sobre a Legião Urbana, sobre o Belchior. É incrível o trabalho dela, e aí ela também abriu uma editora, a Garota FM Books, e foi a Garota FM Books que acreditou no projeto, abriu um crowdfunding, que é aquele lance de financiamento coletivo, você vende o livro antecipadamente, junto com algumas outras recompensas, um saco, eu tive que pedir para todos os amigos, compra aí, chatão, mas assim eu fiz, e olha, tem que agradecer a cada um, porque todo mundo abraçou o projeto. E a gente conseguiu fazer que o livro se tornasse realidade. Bacana. E você, como fã do Led Zeppelin, né? Quando se debruçou sobre esse trabalho, sobre essas entrevistas, né? Teve algum fato, alguns fatos que te chamaram a atenção, aspectos, por exemplo, que você, como fã, talvez não conhecesse sobre o Page, sobre a personalidade dele, sobre a música? Com certeza, e o meu maior medo era descobrir um cara babaca. Entendeu? Sabe? Quando destruiu o mito, o ícone, o ídolo. Mas, assim, para minha sorte, e conforme eu suspeitava, pelos depoimentos das pessoas próximas, especialmente o Lula Zeppeliano, por exemplo, ele se mostrou, através de todos os relatos, um cara muito bacana,
generoso. Não à toa ele apoiou muitos projetos sociais no Brasil. Tem, inclusive, uma casa Jimmy batizada assim, em homenagem a ele, no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Então, foi, na verdade, no fim das contas, apesar de um temor inicial, quanto a me aprofundar na personalidade de um ídolo, né, sem saber exatamente o que eu ia descobrir, mas o que se revelou foi até melhor do que encomenda, cara. Foi um cara com uma sensibilidade profunda, não só para a música, mas para o planeta, pela humanidade e tudo mais. Bacana. Preocupações, por exemplo, com o meio ambiente? Eu acho que as causas dele, na verdade, muito influenciado também, vamos registrar, pela moça com quem ele se relacionou nos tempos do Brasil, que já era envolvida com ONGs e causas sociais. Ele também embarcou nessa, resolveu gastar um pouco da fortuna milionária dele com causas que o sensibilizou aqui no Brasil, né? Especialmente com as crianças de rua. Essa pessoa que você citou era uma moça, uma argentina, não é isso? Muita gente acha que ela é argentina porque os pais dela são. Ela morou muito tempo em Buenos Aires, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Foi legal esclarecer um pouco essa história, porque na internet ela é meio perdida. Muita gente até acha que ela é brasileira, né? Porque ela morava na Bahia, por isso o Jimmy Page foi para lá, através desse grande amor, e ela, como ela era fixada lá, ele passou muito tempo lá. Então, o nome dela é Jimena, que até consegui alguns depoimentos dela para o livro, foi muito valor. Aham. Bacana. Ela te ajudou em que sentido? Que sentido os depoimentos dela foram proveitosos para o livro? Para começar, esclarecer essa origem dela, né, que era uma informação que eu não conseguia acertar na internet, por exemplo, nem ninguém próximo a ela, quer dizer, não cheguei ainda a conhecer ninguém próximo a ela antes de conseguir falar com ela. Mas também um relato dela sobre a experiência com o Jimmy, né? Pô, foram muitos anos, tá? Não foi um flertezinho. Eles tiveram 2 filhos e o Jimmy ainda adotou uma neném que ela tinha na época que eles se conheceram. Então foi uma relação e tanto, e essa relação que passou pelo Brasil. E você chegou a ter algum contato com o Jimmy Page por conta do livro? Ou em algum outro momento da sua vida você chegou a conhecê-lo, conversar com ele? Não, eu não tive essa sorte. Tentei contato com ele para pedir um depoimento, uma entrevista ou qualquer coisa uma lembrança que ele quisesse dar, através tanto do escritório dele quanto da gravadora Warner, né? Mas não tive resposta. O que eu tive da Warner, por exemplo, era que o Jimmy Page não havia retornado às solicitações, e quando isso acontecia, geralmente ou ele estava muito ocupado ou não se interessou. Coincidentemente, ele mesmo estava lançando um livro dele, The Anthology, um livro que acabou saindo meio na mesma ocasião que o Jimmy Page no Brasil, né, que é o nosso aqui, reunindo histórias dele com os equipamentos e as roupas que ele usou, as guitarras, os amplificadores que ele usou durante a carreira. Então, eu prefiro acreditar que ele não participou do nosso livro, pois ele estava muito ocupado. Mas, independente de qualquer coisa, eu já sabia desde o início que o livro se valia, mesmo sem a participação dele. Porque era a proposta de ser as histórias dos brasileiros sobre o Jimmy Page. E como ele deu muitas entrevistas, e eu consegui fazer um trabalho também nas redações dos jornais sobre todos esses depoimentos que ele deu ao longo dos anos, ele deu muitas entrevistas para o Brasil e também para publicações internacionais, né? Minha pesquisa foi até avançou aí. Então eu tenho muito o Jimmy Page falando no livro, através dos depoimentos que ele deu. Não exclusivamente para o livro, mas ao longo dos anos, falando tanto da relação dele com as causas sociais que ele apoiou no Brasil, quanto com a cultura brasileira que ele havia travado contato, como quando ele descobriu a capoeira, os instrumentos bem típicos como o berimbau, ou quando ele assistiu um show do Gilberto Gil e tudo mais. Então eu já imaginei que o livro sairia de qualquer forma, não ia deixar de produzir, porque eu achava que já tinha... As histórias dos brasileiros já são muito interessantes, já valeriam um livro. E com mais ele falando ao longo dos anos em entrevistas, eu acho que fechou. Quem sabe ainda para uma segunda edição a gente não volta a contactar. Claro. E você citou essa questão dos instrumentos, né? Tem até
um capítulo lá, um episódio, que ele ganha uns instrumentos de presente, não é isso? O Jimmy Page teve um A instrumento Giannini, né? tipicamente brasileiro, que é um violão da marca Giannini, marca brasileira, a maior marca de instrumentos do Brasil. E esse violão ficou muito popular até no exterior. Ele tinha o nome de craviola, e porque ele era uma viola de 12 cordas, mas que soava com um timbre que remetia ao cravo, né, que é um tipo de teclado de piano. Então era craviola, esse instrumento tipicamente brasileiro. O Jimmy Page teve acesso a um instrumento desse. O Jimmy Page era muito curioso por instrumentos exóticos, né? Não à toa a gente falou há pouco que ele foi um pioneiro no uso da cítara indiana e tudo mais. E no próprio Led Zeppelin ele usou a guitarra de várias formas, tocando com um arco de violino até. Então ele sempre foi um pesquisador de timbres, de possibilidades para os instrumentos. E essa craviola fez a cabeça dele ainda na época do Led Zeppelin. E anos depois, numa das vindas já ao Brasil, ele chegou a ganhar, foi presenteado pela própria Giannina com uma craviola novinha em folha. Essa história é contada no livro, porque foi uma ocasião bem interessante, bem emocionante, até pro cara da Giannini, que era fã. Imagina, chega o presidente da Giannini, fulano, vai lá, o Christian, o nome dele, vai lá e leva esse violão de presente pro Jimmy Page, que ele vai estar no hotel em Santa Teresa esperando. E o cara, porra, meu irmão, que isso agora? Bacana. E você chegou a passar por alguns desses lugares? Eu imagino que sim, no Rio de Janeiro. Agora, você chegou também a viajar, ir para Bahia, para Lençóis? Ou como é que foi o trabalho? Teve trabalho de campo, assim, de... É, Lençóis foi a cidade no interior da Bahia que o Jimmy Page comprou carro, comprou terreno, construiu casa e tal. Eu fui, sim. Foi essencial para a pesquisa do livro ir lá, conhecer aquelas ruas nas quais ele transitou durante muitos anos, até como um incógnito. Entrar até na casa dele eu entrei, né? Conheci a galera que paga aluguel para o Jimmy Page, vamos dizer assim, porque a casa é alugada atualmente. E também fui a Salvador, onde ele passou muito tempo, no estúdio onde ele fez um som com músicos brasileiros. Entrei no estúdio, até filmei a galera que tocou com ele na ocasião lá contando, relembrando dentro do estúdio como é que foi. Essa cena tá no tal filme que eu falei, que tá no YouTube. E fui até a Inglaterra também, na verdade, atrás da entrevista, especialmente atrás da entrevista com a Ana Capaldi, a viúva do Jim Capaldi, né, que conforme a gente falou no início do nosso papo, foram os anfitriões do Jimmy Page quando ele veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro, a primeira vez ao Brasil. E você citou várias pessoas com as quais você conversou, né, artistas, e que tiveram contato com o Page, caso, por exemplo, do Armandinho, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Jorge Israel, do Kid de Abelha. O que as pessoas... Você falou que tinha aquele receio de se surpreender negativamente, o que não aconteceu, né? E o que essas pessoas te falam? Não só essas pessoas, mas mesmo você falou de Lençóis, né? Onde às vezes ele era um cidadão comum, né? Ali no meio do pessoal. O que as pessoas falavam sobre ele, sobre o jeito dele, enfim? Que era uma pessoa muito generosa, sempre aberta à conversa, especialmente se o assunto fosse música. Ele não gostava do assédio, sabe? Mas, com todas essas pessoas que a gente listou, os entrevistados para o livro, geralmente o assunto era música, era diferente. Então, todos eles relataram que o Jimmy Page estava sempre muito aberto à conversa, sempre muito interessado também na cultura brasileira. Com a Margareth Menezes, por exemplo, ele querendo saber o que era o tal do samba reggae e prometendo fazer um som com a galera da banda dela, né? Então, eu acredito que foi assim mesmo, né? Dá para ver, acho que nos vídeos e perceber pelas entrevistas que ele estava bem interessado, curtindo o Brasil, especialmente durante o período que ele conseguiu ficar desconhecido e andar nas ruas à paisana, de bermudas, e ir na padaria comprar o pão, coisa que ele não fazia em Londres, por exemplo, né? Mas só em Lençóis, no interior da Bahia, durante um período, até que descobriram ele lá. E aí, pelo que você narra, parece que ele ficou incomodado, né? Com essa coisa de
do assédio, né? De muita gente ao redor dele. É, chato, ele perdeu o maior tesouro dele, que ele tinha, que era a liberdade de ir e vir. Uma coisa que ele não conseguia, né? Nas grandes cidades, mesmo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ele não rolaria. Durante um bom período, alguns anos até, ele conseguiu ficar em Lençóis, passeando pelas ruas. Ele fazia um pacto com os moradores, ninguém podia contar se ele estava ou não na cidade. Essas histórias estão reunidas no tal filminho que eu fiz, estão no livro também. Mas eu peguei algumas reportagens que saíram na Globo, o Lula está lembrando, no Jornal Nacional e tudo mais, registrando que o Jimmy estava no Brasil, e aí todo mundo passou, às vezes, a acampar na porta da casa dele, esperando por um aceno, eventualmente até a possibilidade de tocar com o ídolo. E esse período que ele tem por aqui, tirando os shows, né? Que ele veio com o Robert Plant, né? Fazer show. Ele não era muito de ficar tocando por aí, né? Dando canja, o que parece, né? Não, no Rio de Janeiro não. Quando ele tocou com o Robert Plant foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Como eu ressaltei, nessas grandes cidades ele não conseguiria. Mas uma vez aqui, nesse período que ele veio tocar com o Plant, que foi no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, em São Paulo, no Pacaembu, nos dias de folga ele conseguiu depois ir para Lençóis. Lá ele fez várias jams, né? Jams, que é aquele tipo de música informal, feita na hora, ao calor do momento, com vários músicos locais, com a galera, os minhocas da terra, como dizem, a galera da área mesmo. Ele puxava um violão, gostava de beber uma cachaçinha, ficava inspirado, fazia um som de violão ali. Às vezes não era reconhecido, o pessoal até fala que tem umas histórias do tipo que pedia para ele tocar Raul, o clássico toca Raul, né? Fala aí, Ed Mota. E aí ele não sabia o que era e tal. Tem muita história divertida. Foi por causa dessas pistas, dessas histórias, né? Que eu achei, porra, cara, é legal. Tem muita coisa legal, interessante relacionada sobre Jimmy Page e o Brasil, né? Foram essas pistas que me deram vontade de fazer o livro, né? E lá em Lençóis ele ficava. Você soube um pouco sobre o que ele gostava de fazer por lá? Você falou comprar pão, tomar cachaçinha. Ele ficava lá, sei lá, ficava com a mina, né? Mó bonita, Jimena, pô. Acho que ele deveria mais querer ficar lá abraçadão na caminha. Mas ele transitava, tem os relatos dele falando, ele visitou terreiros de candomblé e tudo mais. Acho que ele se interessava pela cultura local. Na Bahia, né, tem muita coisa típica, né? Da África também, os ritmos, né? Isso encantava o Jimmy Page. Por aí. Ele também ajudou muitos projetos sociais lá em Lençóis, tá? Não foi só a Casa Jimmy no Rio de Janeiro, não. Projetos para crianças. Na maioria das vezes direcionados a crianças de ruas ou carentes e tal. E depois de você ter feito esse livro com o Jimmy Page, né, ter feito, se debruçado sobre as passagens dele sobre o Brasil, na sua visão, o que dá para separar o Jimmy Page guitarrista, o Jimmy Page mito, a lenda do rock, esse músico fantástico, extraordinário, do Jimmy Page homem comum, assim? Poxa, eu acho que se misturam, né? Eu tive essa. Tipo assim, por exemplo, o Jimmy Page deve ter tomado vacina, o Eric Clapton não. E apesar de eu admirar muito o Eric Clapton, eu fiquei meio com birra dele. Mas o Jimmy Page parece ser um cara legal mesmo, como as músicas que ele deixou de legado para nós. Um cara que, assim como ele caprichou tanto nos estúdios, eventualmente ao vivo muita gente critica, mas ele tocou muitas vezes bêbado e eventualmente tocado por drogas, mas um caprichoso, mais cuidadoso dentro de um estúdio com a banda, com as várias guitarras que ele criava e idealizava. E eu acho que ele também teve um cuidado com o Brasil, vamos dizer assim. Eu estou sendo muito piegas. Pelo menos ele destinou uma parte da atenção dele, né? Muitas vezes que ele poderia estar em casa fazendo qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, ele despendeu o tempo dele para ajudar as crianças brasileiras, né? E foi muito generoso, conforme a gente falou, com todos os artistas ou fãs com os quais ele
cruzou ao longo dos anos que ele frequentou com mais frequência o Rio, a Bahia, o Brasil em geral. Então eu acho que, porra, o Jimmy deve ser legal mesmo, como a música que ele deixou para nós como legado. Uhum. E a gente vê no livro, né, as fotos, né, dos fãs lá posando ao lado dele, a felicidade do pessoal, né, aquele momento que você encontra aquela figura. E também tem encontros inusitados, que às vezes deve ter acontecido muito na Bahia, né, só talvez, de pessoas, de repente, eu vejo muito isso no seu livro, o cara tá lá, tô não sei aonde, de repente na minha loja entra o Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, né? Deve ser fantástico isso. Tem muitos desses encontros inusitados também, inesperados. Tem muitos depoimentos, tá, cara? Como eu falei no início, encontrar Jimmy Page pela frente não é algo que passe despercebido na vida de qualquer pessoa. Então, foi sempre um marco. E eu fiquei satisfeito de ter conseguido reunir esses depoimentos. É o livro que eu queria que existisse, essa era a ideia. Porra, o cara veio tanto aqui, cara, o maior guitarrista da história. Pô, por que ninguém ainda escreveu sobre isso? Eu acho que se eu não tivesse escrito, alguém eu faria. Até o momento que eu resolvi fazer, ainda ninguém tinha feito. Então, fico feliz de ter conseguido. Agora, depois que o livro foi lançado, eu já tive retorno de vários outros depoimentos. Sabe, quando o livro foi lançado, começou a ser divulgado, muita gente me procurou. Pô, também tive com o Jimmy Page. Pessoas com as quais eu não conheci, né, previamente, não tive oportunidade, mas eu já reuni muita coisa. E muito provável que haja uma segunda edição revista e ampliada, como a gente ventilou no início do nosso papo também, quem sabe com uma participação do próprio Jimmy. Dedos cruzados. Uhum. E dessas novas conversas que vieram à tona, que você descobriu, que falaram com você depois que o livro saiu, alguma delas te chamou a atenção? Certamente, né? Algum fato curioso? Cara, agora você me pegou. Na verdade, nada que eu acho que eu tenha guardado assim, não. Talvez complementos à história. Por exemplo, uma que me ocorreu agora, tem um momento do livro que eu cito uma declaração que foi publicada em algum lugar, num site ou em algum jornal, do tipo que o Robert Plant, ao sair do banheiro de um bar no Arpoador, no Rio de Janeiro, um bar no qual ele tomou umas cervejas com Page, que o bar era o Garota de Ipanema, e no bar era meio decorado com referências à bossa nova, que o Plant havia ficado fascinado olhando a partitura de Garota de Ipanema, né, da música do Tom Jobim com Vinícius. Então tem esse relato meio sem crédito do autor, e aí o cara que deu falou, não fui eu, me procurou e tal. Então eu falei, beleza, numa revisada aí, numa nova edição, o crédito será dado. Coisas assim, mas eu acho que realmente o mais importante, por hora, a espinha dorsal mesmo do livro, ele está muito, muito, muito representativo do que foram as passagens do Jimmy Page pelo Brasil, tá? Bacana. Agora, Leandro, ele durante muitos anos ele frequentou o país, mas parece que nos últimos anos, você deve ter esse detalhe mais preciso, né? Mas talvez de uma década para cá, parece que ele parou de frequentar, eu não sei. Isso você sabe por quê? Que ele vinha com tanta frequência e de repente parece que deu uma diminuída aí nas vindas, ou nem, não sei se tem vindo também. Claro, ele terminou o casamento com a Jimena, com a norte-americana que morava na Bahia. O relacionamento terminou, então aí ele acabou colando com uma inglesa, a Scarlett, com quem ele está até hoje. E aí, né, ele tinha menos motivos para visitar o Brasil. Mesmo assim, ele chegou a vir. Mesmo depois de fim do casamento, ele chegou a vir ao Brasil. Tem um episódio interessante no qual ele visitou as escolas de samba do Rio de Janeiro, Beija-Flor, Portela e Mangueira, atrás de influências das baterias das escolas de samba para um provável disco solo dele que até hoje não saiu, né? Até o Lula Zeppeliano conta que ele falou até com mais detalhes sobre esse possível disco que não saiu até hoje.
mas é fato que ele visitou as escolas de samba para pegar essas tais influências, e a gente tem no livro os relatos de pessoas que estiveram com ele nas 3 quadras, Portela, Beija-Flor e Mangueira, inclusive o Ivo Meirelles, presidente da Mangueira à ocasião, que foi o anfitrião dele na Mangueira, por exemplo. E essa ocasião que ele visitou, ele já não estava mais com a Jimena. Então ele chegou a vir, né, a voltar ao Brasil. O Lula está aí atestando que foi em 2015 a última vez, mas aí a gente já está falando de 7 anos, né, que provavelmente ele não veio mais. Mas quem sabe em algum momento ele não reaparece por aí. Tomara que os shows voltem também, né? Depois desse período aí que a gente viveu de pandemia e está vivendo ainda, né? Complicado. Leandro, e você falou, né? Fala, né? No livro, inclusive, falava pouco desses projetos sociais do Jimmy Page, né? E nós vivemos assim um momento complicado, né? Da história do Brasil e do mundo, né? Com pandemia, crises, guerras, né? E um artista que você nos mostra, né, ter essas preocupações, essa sensibilidade, né, que surpreende positivamente, como você falou, que enquanto que tem artistas que ao mesmo tempo parecem que não vivem noutra realidade ou não nessa realidade, ou pelo menos se abstém de participar, enfim, de contribuir e tal, você acha que ele serve como um exemplo, como uma referência para os artistas em geral, do que o artista pode usar do poder dele, da imagem dele, não só na música, que já é fantástica, nem, enfim, mas também em termos de ações, de recursos, para contribuir para um mundo melhor, digamos? Sim, acho que você falou tudo, é isso. Que tenham mais Jimmy Pages, grandes nomes da música que sejam um exemplo para muita gente, que com suas atitudes nos inspirem, além da música, mas nas causas humanitárias que a gente tanto precisa para seguir, sobrevivendo. Bacana. E o que você acha que mais... Você cita vários aspectos que o Jimmy Page se sentiu atraído pelo Brasil. Mas se você fosse talvez sintetizar alguma característica do Brasil ou do povo brasileiro que fez o Jimmy gostar tanto do país, o que você acha que atraiu ele tanto aqui? Não falando só da esposa dele, mas também do país, da cultura. Olha, eu acho que foram várias, mas eu vou citar uma que talvez seja mais fora do óbvio. Aliás, não é óbvio também. O público brasileiro no show que ele fez, especialmente no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, a apresentação que ele fez com Robert Plant em 1996, no final do show, na música Rock and Roll, né, um clássico que eles tocaram desde que é da época do Led Zeppelin. Ele teve uma reação do público, todas as pessoas, ou praticamente todo mundo que estava lá, e eu estava lá também, tirando a camiseta e girando em cima da cabeça. E quando você vê essa imagem, tem no YouTube, é realmente impactante, cara. Eu acho que ele nunca viveu aquilo, ele declarou isso em entrevistas, que ele nunca havia vivido aquilo, nem nos tempos áureos do Led Zeppelin, aquela emoção, aquela correspondência do público com ele no palco, uma energia única, e foi ali no Rio de Janeiro que aconteceu, cara. Realmente foi um momento único ali, cara. Teve um barato ali que é inexplicável e transcendental. E o Jimmy certamente, né, reconheceu isso, e eu acho que isso foi um marco, cara. Essa energia é muito peculiar, né? Outros artistas também já ficaram, assim, digamos, impactados como ele, né? Ao ver as reações da plateia, né? Bem peculiares do público brasileiro, né? Como esse show que você citou agora, né? Do Hollywood Rock. Isso não é novidade, né? Mas, cara, teve esse momento aí, cara, do Jimmy Page, que quem tava lá foi um lance mesmo, cara. Uhum. Foi um daqueles momentos que você nunca vai esquecer na vida, cara. Foi uma emoção, todo mundo vibrou junto ali, cara. Teve uma vibração energética ali que foi braba. Boa pra caramba. E o livro, ele tem
o seu livro, né? Vou mostrá-lo aqui mais uma vez, né? Jimmy Page no Brasil, fantástico livro, que também saiu numa edição bacana, edição bilíngue, né? Então tem português e tem inglês, né? A ideia de fazer esse livro na edição bilíngue foi já pensando em talvez circular mundo afora. Você teve retornos de alguém de fora que leu o livro? A ideia era essa, pois eu imaginei que a história do Jimmy Page, qualquer braço da história dele, porque essa história dele no Brasil mal é contado, não é contada ou mal é contada nas publicações internacionais lançadas sobre ele ou sobre o Led Zeppelin. Então eu imaginei que seria de interesse mundial. Mas não sei se isso foi uma suspeita correta, porque confesso que não tive nenhum retorno assim de gente do exterior que tenha lido ele em inglês e que pudesse ter me dado um retorno do tipo, wow, it's great, motherfucker, man, you are the guy who wrote the book of our lives. Não tive. Não, mas tem tempo ainda. E se você fosse para os fãs do Led Zeppelin e do Jimmy Page, que ainda não leram o livro, né? Mas se você fosse, ao convidá-los para ler o livro, que apresentação você faria ao apresentar seu livro para convidar as pessoas a lerem este livro, lerem sua obra que você produziu sobre o Page no Brasil? Olha, se você é fã do Led Zeppelin, porra, quem não é, né? Conheço pouca gente que não curte o Led Zeppelin. Então, se é fã do Led Zeppelin, não precisa falar nada, cara. Se é brasileiro e fã do Led Zeppelin, é o livro que você precisa ter. E, independentemente de ser fã do Led Zeppelin, é uma história interessante sobre um astro da música pop de primeira grandeza e sua relação íntima e solidária com o Brasil. Então, é uma história interessante, independente de você conhecer, saber que Jimmy Page, qualquer coisa. É uma história interessante, humana e musical. Então, eu acho que o livro pode interessar a todos os públicos, saca? Qualquer pessoa que goste de uma boa história e qualquer pessoa que goste de rock and roll, de Led Zeppelin e que seja brasileiro, mais ainda. Legal. Eu gosto sempre de aproveitar aqui a presença dos convidados, assim, para pedir algumas sugestões, por exemplo, livros, filmes, discos, né? Ou música, né? Hoje a gente fala disso, mas muita gente ouve tudo no digital, no streaming. O que você tem ouvido recentemente, assim, que você tem curtido? Pode ser também som antigo, não precisa ser só novidade, né? O que você tem ouvido recentemente, curtido aí, o que sai, toca aí na sua casa? Eu só escuto som antigo, cara. Sabe? Eu não gosto de novidade. Uhum. Eu gosto de novidade, um som antigo que eu ainda não conheço. Por exemplo, a banda Pato, que eu não conhecia. Pato com 2 T's. Para mim foi um som novo que eu não conhecia, achei genial. Essa semana eu estava ouvindo aqui em casa Ike and Tina Turner. Tina Turner, né, a cantora, e o seu marido, né, uma relação de amor conturbada, mas musical de grandes frutos. Estava ouvindo os discos que eles fizeram juntos, que é incrível, pô, bom demais. Ike and Tina Turner. Legal. Ó, eu recomendo esse aqui, tá? O Caibalion, O Caibalion. tá? Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Legal. Tá aparecendo invertido. Você pode só citar o livro para a gente, o nome do autor também, que apareceu invertido. As letras apareceram invertidas. Vou escrever aqui. O Caibalion. O autor não é revelado, ele preferiu se manter incógnito, tá? O Caibalion. Então tá aí o nome aí no comentário. Ah, legal, legal. Excelente dica. E filme, você viu algum recentemente que você gostou? Cara, o último filme que eu vi que eu gostei foi, vou citar 2. O Ensaio sobre a Cegueira. Acredite, ainda não tinha visto esse filme, né? Em cima da obra do Saramago, até tem muita relação com a pandemia.
Tem umas lições a serem extraídas ali, assim eu senti o filme. E em termos de documentário musical, eu assisti recentemente o Barato de Iacanga, um festival de rock considerado de estoque brasileiro, com um time de artistas incrível, sei lá, que eu me lembro agora, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Raul Seixas, João Gilberto, putz, Luiz Gonzaga, quem faltou? Novos Baianos, foi demais aquilo. Acho que esse dá para assistir em algum desses canais a cabo. O Barato de O Iacanga. Barato de Acanga. É de que época, mais ou menos? Esse festival aconteceu, se não me engano, na virada dos anos 70 para os 80, ou no início dos anos 80, ou no finalzinho dos 70. O filme é novo, o documentário é novo, com depoimentos atuais da galera riponga da antiga que produziu o festival. Muito legal. Bacana, excelentes dicas. E uma pergunta, você como fã dos Beatles, viu Get Back? Recomendo que. Recomendo assim, acho que não recomendo não. Por quê? Que assistam o Get Back, a série dos Beatles recém-lançada pelo canal Disney. Recomendo se você é fã dos Beatles, porque aquilo é um documento incrível que você vê assim, os caras criando as músicas mais clássicas do nada. É um mergulho profundo dentro da intimidade dos Beatles. Mas eu já ouvi falar muita gente que é muito fã dos Beatles, digo, que não é tão fã dos Beatles. Quem não é tão fã dos Beatles pode achar um pouco entediante. O que eu entendo, porque é uma coisa muito peculiar, uma imersão muito grande. Não é aquele documentário só dos melhores momentos, que já vai em cima do que realmente interessa para pincelar um resumo da história do artista. Não, é bem detalhado. Tanto que um documentário tem 8 horas ou mais de 8 horas, né? Ele é dividido em 3 partes. Eu assisti as 3 partes separadamente, né? Que deve ter umas 2 horas e tanta cada parte. E pretendo ainda fazer a maratona Get Back, que é tirar um dia inteiro para assistir na sequência todas as 8 horas com uma pizza já no esquema no micro-ondas, para parar só para dar aquele minutinho, comer uma cervejinha e toco o play, 8 horas de Get Back na veia. Aí tem que rever, porque é tanta informação, tanta coisa que acontece ali nesse documentário que é para ver e rever. Isso eu estou falando eu, que sou um aficionado pelos Beatles, tá? Tô vendo um monte de gente querida entrando aqui, cara, o Saboia, meu queridão, a Cátia Bertazzi, que eu sou fã demais, Felipe O'Neill, meu amigo cineasta de São Paulo, que em breve, tudo conspirar a favor, vai estar aqui em Visconde de Mauá, me revisitando. Que barato, hein? Vamos começar tudo de novo? Vamos. Mas o Lula até fez uma observação pedindo para você falar sobre como adquirir o livro, né? Onde está a venda, ou pela internet. Quem quiser comprar o livro Jimmy Page no Brasil, vou mostrá-lo aqui mais uma vez, o livro fantástico aí do Leandro Souto Maior. Qual o canal para comprar o livro? Eu acho que a forma mais indicada, na minha opinião, é me contactar nos meus perfis nas redes, tá? Porque aí vai com um autógrafo personalizado meu, entendeu? Também é possível pelas redes ou site da Garota FM Books, que é a editora que lançou o livro. E ainda há a opção de comprar pela internet, aí nesses sites principais, aí Saraiva, Amazon e tal. Mas aí você vai comprar também. E ainda tem a possibilidade do e-book, né? Se você não quer ter o físico, você pode comprar por um preço, acho que mais baixo, né? Eu diria mais acessível não, porque o livro não é caro, tá? Porque ele é uma obra de muitas páginas, toda em cores, papel couché, uma bagatela, tá? Então, mas tem o e-book também. Eu sou daqueles que gostam da coisa tátil, eu gosto de pegar, levar para os lugares, mas tem para todos os gostos. Legal, muito bacana. Leandro Souto Maior, eu queria te agradecer muito, imensamente, pela sua presença absolutamente incrível nessa live de hoje, para falar do seu livro, Jimmy Page no Brasil, esse trabalho aí que eu recomendo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho primoroso, com muita pesquisa, muito bem escrito, fantástico, que realmente traz muitos fatos à tona sobre essa relação do Jimmy Page com o nosso país. Parabéns e sucesso aí para o livro. Obrigado mesmo por estar aqui, Jimmy Page, falando sobre a sua obra, mas também sobre a referência, a importância que o Page e o Zeppelin têm na sua vida, falando também sobre o seu trabalho como jornalista, que gosta de música, né? As suas raízes musicais. Valeu muito pela presença hoje aqui.
Obrigado a você pela oportunidade. Poxa, aí o pessoal falando, Sabó é mais já, mas o Sabó já assistiu todas as minhas lives sobre o livro. Ele já, na próxima eu vou mandar ele para falar por mim, tá? Porque esse é irmão. Vou mostrar uma coisa fofa antes de me despedir, porque acho que todo mundo vai gostar. Vamos ver se eu Opa, por consigo. favor. Ah, que legal, que bacana. Lindo. Eu vi ele no começo da live de costas, assim. Como é que é o nome dele, Leandro? Tem dois, Dois. frente e um atrás, é o John e o Coco, tá? Olha, eu quero muitos coraçõezinhos aí para meus gatos. Oh, isso mesmo, olha para a câmera, ó, que belezura. Lindos. Meu Deus, eu vivo para Como é que isso. eles chamam? John e ao da frente, John Lennon ao da frente e Yoko Ono de trás, Ah, tá? lindos, lindos. Que bacana que, pô, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que a pessoa também gosta de animais, de gatos, dessas criaturas fantásticas aí, Leandro. Lindos os seus gatos. Beijão é Parabéns para aí. Mônica, foi especial. Não vou nem voltar com a minha cara feia, tá? Vou deixar essa imagem aí de Ô, final, tá? Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram aí dessa live, que mandaram seus comentários aí ao longo desses 70, mais de 70 minutos já de conversa com o nosso convidado, Leandro Souto Maior, autor do livro Jimmy Page no Brasil, que deixa essa lindíssima, bela imagem aí dos seus gatinhos, dois gatos, Yoko e John, John à frente, Yoko logo ali. Obrigado a todos. Valeu, Leandro. Um grande abraço, hein? Parabéns, sucesso e que venham mais projetos aí. Esse do Paul aí vai ser bacana. Obrigado e até a próxima. Para fechar, aí, ó. Ó, uhul! Legal demais. Song. Led Zeppelin. Valeu, Leandro.